Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que é motivo de alegria de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor para juntos adorar e bendizer o seu santo nome. Abra as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 24 de Lucas, segundo escreveu o evangelista Lucas. E quero estar fazendo meus agradecimentos, agradecer primeiramente Deus, que me concedeu essa oportunidade para nesta manhã estar ministrando a sua palavra, e agradecer também o meu pastor, que nos concede esta oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Lucas no capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, e levando os aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os mais que com eles estavam. E era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também as demais que com elas estavam. E confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes parecia como delírio, e não acreditaram nelas. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, adorando e bendizendo o nome desse Senhor que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Nós vemos aqui nesta passagem, meus irmãos, eu quero estar apresentando o lado humano do crente, que o crente tem o lado carnal do crente, o lado carnal do crente, que é não acreditar. Que nós vemos que o Senhor Jesus, ele preveniu os discípulos, ele pregava já que ele ia ressuscitar dos mortos, mas nós vemos que aqui nesta passagem os discípulos não acreditaram quando elas falou, porque eles disseram: parece como delírio. Eles não estavam acreditando que elas viram, e não era como um delírio, elas tinham visto os anjos, e os anjos lhes anunciou, falando para elas que o Senhor Jesus não estava morto, mas ele já tinha ressuscitado de entre os mortos. Nós temos que adorar e bendizer o nome santo do Senhor, mas também quero mostrar para você o lado espiritual, que nós devemos a cada dia buscar esse lado espiritual nas nossas vidas, que nós devemos a cada dia nos adentrar na presença do Senhor e mudar a nossa atitude, mudar o nosso jeito de viver, porque nós vemos que o nosso dia a dia nos conta que esses discípulos do Senhor Jesus não estavam acreditando, nem depois. Nós vemos que depois o Senhor Jesus aparece para dois no caminho de Emaús, e esses dois discípulos descendo, discutindo, falando sobre a respeito que o Senhor Jesus tinha passado para a eternidade, e eles pensavam que ele não teria ressuscitado. Aquilo era como um delírio daquelas mulheres que estava falando. E nós vemos mais aqui, mais na frente, no capítulo 24 e versículo 21, ora nós esperávamos que fosse ele que havia de
redimir a Israel. Nós vemos que eles lá iam ali no caminho falando a respeito do Senhor Jesus e conversando com o próprio Senhor Jesus e não reconheceram que era Jesus. Nós vemos, meus irmãos, que quando nós estamos vivendo na carne, nós não reconhecemos, nós não olhamos para o alto, porque quando nós olhamos para cima, o socorro vem de cima, que é do alto que vem o nosso socorro, que vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E nós vemos aqui que eles continuam naquela jornada, e nós vemos mais adiante aqui no versículo 22, a verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus, e voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Elas não tiveram visões de anjos, coisas nenhuma. Elas tinham visto os anjos pessoalmente, falar com elas. Então, aqueles discípulos estavam na carne, estavam vendo as coisas terrenas, vendo como o homem vê, como nós vemos as coisas, a matéria, mas não mirava para as coisas espiritual, as coisas que vêm do alto. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que esses discípulos, no caminho de Emaús, quando eles reconhecem que era o Senhor Jesus desaparece do meio deles. Eles estavam ali no partir do pão, e aí quando eles começam a falar que era o Senhor Jesus, que aquilo ali era o Senhor, será que não ardia o nosso coração? Ardia no meu coração, um falando para o outro, e falava, ardia no meu coração, quando ele falava das Escrituras para nós. Então nós vemos, meus irmãos, que os discípulos, no caminho de Emaús, depois eles começaram a reconhecer que realmente era o Senhor Jesus, e eles partem dali e voltam para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém para anunciar aos demais que teriam encontrado com o Senhor Jesus, que tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, mas os 11 que ali estavam não acreditaram também. A gente vê em Marcos, abre a sua Bíblia aí, em Marcos, no capítulo 16 de Marcos. Glória a Deus. No capítulo 16 de Marcos, a partir do versículo 12, e depois disto manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminhos para o campo, e indo eles o anunciaram e aos demais, anunciaram aos demais, mas também estes não acreditaram. Nós vemos que eles não estavam acreditando que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, porque eles acreditavam que o Senhor Jesus vinha para resgatar Israel daquela escravidão, daquele momento que eles estavam vivendo, que era um momento de angústia, que eles queriam ser resgatados daquela situação. E nós sabemos, meus irmãos, que os apóstolos não acreditaram, que os 2, quando voltaram, que aqui está falando dos 2 discípulos do caminho de Emaús. Nós sabemos, meus irmãos, que é difícil para o homem, para nós ver na ótica humana o que Deus tem para nós, o que Deus faz para nós. Nós vemos que esses discípulos não estavam acreditando. Aí o Senhor Jesus aparece para Pedro, e Pedro também, a partir deste momento, Pedro também, ele sai dali. A gente vê que ele não acredita no Senhor Jesus. Quando ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus, em vez dele chamar os outros, reunir os outros e chegar mais perto e falar assim, vamos viver aquele momento cheio da presença do Senhor, porque ele vive. Não, ele convidou. Abre as vossas Bíblias aí em João, no capítulo 20 de João, que está falando, também aqui nós vemos Tomé, que é um dos discípulos do Senhor, que ele também
ele falou: e eu só acredito que Jesus ressuscitou dos mortos se eu colocar meu dedo na sua mão e colocar minha mão na sua costela e ver o que aconteceu com ele. E daí a pouco ele é surpreendido com esta passagem. Passados 8 dias, e estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, e estando as portas trancadas, e veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Nós vemos que o Senhor Jesus aparece no meio deles, e ali Tomé acredita. A gente vê que Tomé, depois desse momento, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e crerão. Aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos nele. Nós sabemos que vem dele a nossa vitória, e nós vemos que os momentos da igreja na face da terra não está fácil, mas que nós venhamos crer, nesse Senhor Jesus, que ele vive, que ele ressurgiu dentre os mortos e que ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. E mais adiante, meus irmãos, nós vemos que aqui Pedro, ele se dispõe, ele fala: eu vou sair para pescar. E ele, quando ele fala que vai sair para a pescaria, os demais discípulos se dispõem a ir com ele. E disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nós sabemos que eles, mesmo sabendo que o Senhor Jesus teria ressuscitado, saiu dali e foram para a pescaria, foram pescar. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o trabalhar do Senhor é diferente da ótica humana. Nós sabemos que na nossa ótica humana nada disso poderia acontecer. E sabemos que mais adiante aqui no capítulo 21 de João, nós vê no versículo 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia e todavia os discípulos não reconheceram que era ele, porque estavam na visão humana, estavam olhando na ótica humana, não reconheceram o Senhor Jesus, porque muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa trajetória espiritual, nós não reconhecemos aquilo que o Senhor tem para nós, nós não reconhecemos o quão grande é esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos mais adiante, meus irmãos, no versículo 5, e perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E então lhe disse: lançai a rede à direita do barco. E nós sabemos, meus irmãos, que o caminhar desta história, que os discípulos lançam a rede e pega muitos peixes. E ali que eles não aguentam nem retirar. De tanto peixe que tinha, eles não conseguiam trazer para dentro do barco aquela rede carregada de tantos peixes. Então eles vão para a praia. E quando eles começam a remar para a praia, aí nós vemos, meus irmãos, que um dos discípulos, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se no mar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aqui neste versículo, meu irmão, eu quero apresentar, mostrar para você o quanto o homem é falho na presença do Senhor. O Senhor já tinha apresentado diante deles, já tinha conversado com eles, já tinha tido um diálogo com eles, mas ainda havia algo para se consertar. Havia algo ainda para chegar ainda na presença do Senhor. E este algo é depois da caminhada desses discípulos, depois que Jesus manda eles voltar para Jerusalém, que de onde do alto seria revestido com poder. E nós sabemos que depois do revestimento a história mudaria. Nós sabemos que daí a história ficava para trás. E nós sabemos que nós todos como seres humanos, nós temos o nosso momento carnal, o nosso momento que nós olha só embaixo, mas nós precisamos, nestes últimos segundos da igreja na face da terra, nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos buscar de Jesus o socorro que vem de cima, não o socorro que vem da terra, mas o socorro que vem do alto. E nós vemos aqui, meus irmãos, estou correndo um pouco com essa mensagem, porque nós temos algo a mais para mostrar para os irmãos. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E nós vemos, meus irmãos, que a trajetória dos discípulos, ali naquele momento, foi um momento que eles se compungiram. E aí o Senhor Jesus chama a Pedro num particular e começa a conversar com Pedro. A partir deste momento aqui, a vida de Pedro se modifica. E Pedro, dessa vez que ele cai na água, ele fica envergonhado o Senhor já tinha falado com ele várias vezes, já tinha aparecido para eles, para Pedro em 2 vezes. Então nós vemos que Pedro, quando o Senhor mostra para ele estas coisas, quando o Senhor chama ele no particular, nós vemos, meus irmãos, que ele se entristece. Nós vemos aqui no versículo 17 de João, o apóstolo João, no versículo 21 de João, o capítulo 21 e versículo 17, que diz assim: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Sabemos que quando Jesus pergunta a ele pela terceira vez se ele realmente amava o Senhor Jesus, nós sabemos que ele entristece. Por que a tristeza de Pedro? Vem no meu coração, eu quero falar para os irmãos, uma conjectura minha. Eu acredito que Pedro lembrou que quando o Senhor falou para ele, falou: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. E Pedro ali, ele começa a lembrar, e também daquela vez que ele está aqui na pescaria, que ele está pescando, e quando ele sabe que era o Senhor Jesus, ele pega e fala: eu vou me atirar no mar, porque eu já estou com vergonha dele. Eu já estou com vergonha que eu já errei tanto nesta caminhada. E, meu irmão, talvez você tenha pensado no seu coração: eu já errei tanto, eu já estou com vergonha do Evangelho. Mas, meu irmão, pensa uma coisa comigo: o Senhor Jesus, ele é que perdoa pecados. É o Senhor Jesus que ainda liberta o homem da escravidão do pecado. Nós sabemos que Jesus trabalha na vida desses homens, de grandes homens de Deus, que vai fazer a obra de Deus. Então ele diz para Pedro: Pedro, eu sei que você já errou, mas eu estou te dando esta oportunidade, apacenta as minhas ovelhas. E sabemos que Pedro, ali ele se alegra novamente e levanta daquela tristeza que ele tinha colocado no seu coração e fala: de hoje em diante, eu vou colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar.
É o que nós devemos fazer, meu irmão e minha irmã, que nós devemos a cada dia colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, que nós devemos encher do Espírito Santo do Senhor. E nós vemos que eles sobem para Jerusalém, e eles sobem para ali para receberem o que era a promessa do Senhor Jesus. Nós sabemos que Davi, um grande homem de Deus, ele comete aquele erro, ele comete pecados, e nós sabemos que Davi, no Salmo 51, nós sabemos que, aqui no Salmo 51, a partir do versículo 10, que Davi faz aquela oração ao Senhor, que Davi, ele se dispõe na presença do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós sabemos, meus irmãos, que nós devemos quebrantar na presença do Senhor, que nós devemos se encher na presença do Senhor, que nós devemos a cada dia nos preocupar, não com a matéria, com essas coisas materiais que se corrompe, e que nós devemos preocupar com a nossa vida espiritual. Nós devemos a cada dia colocar diante a presença do Senhor e colocar diante a presença do Senhor e falar com Ele e colocar como: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repudies da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Davi, ali naquele momento, ele sabia que ele precisava da presença do Espírito Santo. E nós devemos, meus irmãos, lembrar que nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós devemos, meus irmãos, colocar diante a presença do Senhor a cada dia e falar com Ele: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que nós devemos ter um espírito voluntário, que nós devemos, meus irmãos, se encher da presença do Senhor e nos alegrar na presença dEle, porque só por Ele as coisas que nós recebemos. Aquilo que nós recebemos vem do Senhor, que fez os céus e criou a terra. E nós vemos aqui também, em Atos dos Apóstolos, aonde os discípulos do Senhor sobem para ali para receber a promessa do Espírito Santo. E eu quero correr um pouco mais adiante aqui, e nós vemos que Pedro, ele, depois de cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus. Eu me alegro na presença do Senhor, porque nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nós temos o que é de melhor na nossa vida, porque sem a presença do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, nós não alcançamos nada da parte do Senhor. Que o Espírito Santo venha reinar em nossas vidas, que o Espírito Santo venha nos encher a cada dia. E nós vemos aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 14, que Pedro se enche o peito e levanta, e então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos tempos, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne,
Uidei cantaramai, show de cantarai. Nós vemos, meus irmãos, que a presença do Senhor na vida daqueles homens modificou a dinâmica da vida deles, foram outras, e eles começaram a pregar e começaram a levar este evangelho, começaram a anunciar boas novas de salvação. Nós vemos que Pedro ali se enche da presença do Senhor, está cheio da presença do Espírito Santo e começa a pregar para aquela multidão e começa a falar do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vou correr mais um pouco aqui que o tempo não nos espera. Glória a Deus, aleluias. E nós vemos que Pedro continua o discurso dele. Varões israelitas, entendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pela determinação e desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mão de iníquos, fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-as de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, e sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, e prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu coração e nem o seu corpo experimentou a corrupção. E nós sabemos, meus irmãos, que a trajetória que Pedro começa esta mensagem e vai explanando esta mensagem, e sabemos que o Senhor trabalha na vida daqueles homens, e nós sabemos que o resultado da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, e eu convido os irmãos para colocar de pé, para que coloque sobre os vossos pés, que nós venhamos a cada dia, meus irmãos, colocar na presença do Espírito Santo e nos encher da sua presença, e nós sabemos que ali houve a salvação de almas. Nós sabemos que almas renderam aos pés do Senhor Jesus. Nós sabemos que aqueles homens levantaram e pregaram o evangelho do Senhor com autoridade, e ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles sentiram tanto a presença do Senhor naquele lugar, que eles pensou que já ia acabar naquele momento, que Jesus já ia arrebatar a sua igreja e que eles iam perder a sua salvação. E Pedro começa a falar: arrependei-vos, arrependeis dos vossos pecados, arrependei-vos e conhecei que Jesus é o Senhor. Só Ele pode salvar o homem do vil pecado. Só Ele pode, meus irmãos, trabalhar na vida do homem. Só Ele pode ressuscitar aquele que morreu, que está morto no pecado. Que Jesus possa te dar esta oportunidade nesta manhã. Que nesta manhã você venha sentir a presença do Espírito Santo tocando em vossos corações. E nós sabemos, meus irmãos, que nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas, para nós pregarmos o Evangelho com autoridade, para nós pregarmos o Evangelho com graça e com sabedoria, para nós pregarmos um Evangelho cheio da presença do Senhor,
para nós sairmos do nosso comodismo e levarmos este evangelho que o Senhor um dia nos comissionou para levarmos esta palavra do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que não há tempo mais de brincar, de ser crente. Não há tempo mais para nós brincarmos, de servirmos ao Senhor. É tempo de olharmos para o alto. É tempo de nós colocarmos na presença do Senhor Jesus e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que a alegria maior é de servir esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me alegro na presença do Senhor pela vida de cada um dos irmãos que se faz presente aqui. E eu quero saber nesta manhã, aonde está a primeira pessoa que quer consertar, ter um conserto com esse Jesus? Aonde está a primeira pessoa que quer vir aqui à frente e entregar sua vida nos caminhos do Senhor? A primeira pessoa que quer consertar com o Senhor Jesus. Eu sei o que há pessoas em nosso meio que precisa ouvir do Senhor Jesus. Você tem ouvido que o Senhor Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele leva para o céu. E o arrebatamento da igreja está mais perto que nós podemos imaginar. O arrebatamento da igreja está mais perto que nós possamos imaginar, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós devemos, meus irmãos, nos encher da presença do Senhor Jesus e tirar a nossa visão, a visão humana, a nossa visão da terra e colocarmos a nossa visão para o alto. Se você tem olhado para o dinheiro, não há tempo mais para enriquecer nessa terra. Há tempo de pensar nas coisas que vêm do alto. Há tempo de nós pensarmos na volta do Senhor Jesus. É tempo, meu irmão, de nós se enchermos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E para encerrar, eu quero estar deixando este versículo aqui, que está em Isaías, no capítulo 40 e versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor, você vê as lutas, mas você vê de cima para baixo, meu irmão. Você olha de cima para baixo e vê as coisas acontecendo, mas nós esperamos no Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Que nós venhamos a cada dia olhar as nossas lutas de cima para baixo. Tem uma vida para o Senhor? Tem uma alma que queira aceitar Jesus? Aleluias, glória a Deus. Quando eu preparava esta mensagem, o Senhor me deu uma visão que tinha vidas para aceitar a Ele. E tem vidas aqui nessa manhã que precisa de um conserto. Se você não consertar com o Senhor nesta manhã, eu não te garanto o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence àquele que vive e reina para todo sempre. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que levante a sua mão para o céu e diga assim: que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na
da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, glória a Deus! Que maravilha, irmãos! Louvado seja Deus! Quantos estão alegres nesta manhã com Jesus? Oh, que Deus bom! Que Deus maravilhoso! Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Nós temos uma criança para estar apresentando hoje, a Lorena, não é? Reginaldo disse que já é a nossa irmã, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do Lucas. Faz tempo que eu não te vejo, Lucas. Mas que bom estar aqui conosco nesta manhã. E nós vamos estar recebendo essa aí. Eu gosto de dizer que é campeã. Um recém-nascido é um campeão. Venceu milhões e chegou. Amém? Queria convidar aqui a Ana Paula Tafarel Suzano e o Lucas Rodrigues de Matos. Vem aqui à frente juntamente com a Lorena. Mesmo porque ela não pode vir andando, né? Aí tem que vir no colo. Nós vamos estar apresentando esta criança ao Senhor. Glória a Deus. Vou convidar aqui a Lorena. Nasceu no dia 7 de dezembro, é isso mesmo? Do ano passado, 2020. E nós vamos estar orando ao Senhor. Eu quero tomar um texto bíblico da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 14, que diz assim: Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então está aqui a Lorena Matos Suzano, que nós estaremos, em nome de Jesus, apresentando esta criança ao Senhor. Pega aquele, para me limpar a mão aqui, que eu quero pegar esse bebê. O álcool, por favor. E eu quero pegar a máscara também, né? Glória a Deus. Achei que essa máscara é uma benção, né, Lucas? Mas nós vamos vencendo ela aqui e vamos ganhando tempo. Amém? Glória a Deus. Posso pegar o seu bebê? Glória a Jesus. Oh, meu Deus, tomara que ela não chora, né? Ela chorou, não. Eu já sou vovô. Já aprendi, ó, que coisa linda, meus irmãos. Estende as suas mãos para cá. Vamos orar. Nosso Deus, nosso querido Pai que estás no céu, a tua presença nós estamos, e neste momento eu estou apresentando a tia Lorena. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando de uma forma toda especial. Ela é filha do Lucas e da Ana. Que o Senhor possa tomar essa criança em tuas mãos e derramar sobre ela a tua bênção, a tua glória e a tua graça. Opera um milagre na vida dela, para que ela possa crescer, não só em estatura, mas também em graça e diante de ti. E que teu Espírito tome conta e posse dessa criança, abençoando os pais, para que possam criá-la na sua presença. Eu apresento ela a ti, em nome de Jesus. Amém. Ficou olhando para a minha cara. Cara muito boa, não, mas ficou. Olha que coisa linda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Aqui está o certificado de apresentação desse bebê lindo. Essas fotos de máscara, depois ninguém conhece ninguém, né? Isso vai ficar na lembrança daqui a uns dias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar o nosso culto. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Temos aqui alguns pedidos de oração. Não vamos esquecer de continuar orando pelo nosso querido evangelista irmão Edson, que não está bem, está com um probleminhazinho cardíaco, mas o nosso Deus é poderoso para repreender toda enfermidade e sarar o irmão Edson. Nós precisamos do irmão Edson aqui em nosso meio. Ele é muito útil aqui em nosso meio. Nós precisamos de mais da conta do irmão Edson.
Amém, meus irmãos? Também temos aqui, peço oração pela Cecília, uma menina que foi desenganada pelos médicos. A irmã Neide está pedindo oração pela Cecília. Não é isso, irmã Neide? Temos aqui também a irmã Claudete está pedindo para o irmão Edson. Pastor Milton, tio da irmã Núbia, acabou de ser internado no Brasil, né? Está com o Covid. Vamos orar, irmãos. O Brasil está sendo assolado por um vírus mutante, né? Parece que esse vírus progrediu lá no Brasil e se tornou mais forte. Mas nós vamos orar porque o nosso Jesus é mais forte do que qualquer qualidade de doenças e enfermidades. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes nesta manhã. Continuar orando a Deus pela vida do André. André, Deus continue te abençoando. A todos os irmãos, ao Lucas, família, que todos nós que estamos aqui, também a irmão Romário, que está aqui conosco nesta manhã, eu louvo a Deus, né, sua esposa, que Deus possa continuar abençoando de uma forma toda especial. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo nesta manhã. Nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Sua presença marcante nesse ambiente, no primeiro culto, também nesse segundo culto. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Continue abençoando os Teus filhos que vieram aqui na Sua casa Te adorar e Te servir. Fica conosco, os pedidos de oração que chegaram até as nossas mãos. Senhor, visita o irmão Edson, o evangelista Edson neste momento, repreende aquela enfermidade, dá vitória ao teu servo, Senhor. Também esse pedido de oração, Senhor, para essa criança que foi desenganada pela medicina. Meu Deus, o Senhor é poderoso, meu Pai. O Senhor é aquele que tudo pode. Estende as tuas mãos, porque tu és o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. Também o tio, Senhor, da tua serva, irmã Núbia, que está hospitalizado ali, Senhor, com o Covid no Brasil, que o Senhor possa, em nome de Jesus, restaurar a saúde. Não deixa ele ser vencido por essa doença, mas que o Senhor dê graça a ele e restaura a sua força física, a sua saúde física. Pai, abençoe a cada um de nós aqui nesta manhã. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e que todos digamos amém.